Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. É professor Marcelo Barreto Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mogi-mirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui na função de pesquisador, na função de problematizador, na função técnica de ser um professor especialista de currículo, filosofia e sociologia, tratar do terceiro bimestre nesse ATPC de humanas e ofertar aqui a reflexão de filosofia a partir dos materiais digitais. É uma análise que vai tratar dos temas e conteúdos, olhando para o material digital, tentando linkar um conteúdo em outro, sabendo que a nossa percepção e a nossa liberdade está em agregar valor, em agregar as competências e habilidades que o currículo compõe no material digital, que é um facilitador, que é editável e que nos traz uma oportunidade grandiosa na linkagem da aprendizagem significativa da prova paulista. Então, estamos aqui com muito sabor para poder pensar, para poder agir no pensar e trabalhar naquilo que é a nossa especificidade, a filosofia, sabendo que terceiro bimestre, nós já estamos na segunda semana do mês de agosto, já passamos pelo replanejamento, já aprimoramos e tomamos ciência dos temas e conteúdos que irão se desenvolver no terceiro bimestre para o segundo semestre. Quero chamar a atenção aqui, sobretudo, de que as plataformas digitais nos chegaram também com essa facilidade que nós estamos aqui tratando, e essa facilidade nos vai permitir de trabalhar desde a tarefa São Paulo, redação paulista, nós vamos também ter Leia São Paulo, programação, Prepara São Paulo e o Khan Academy nas linguagens que nos pertencem à matemática e no estudo aprofundamento e também sendo acessório do ponto de vista que acompanha a nossa potência de ser o principal. Então, as plataformas educacionais, essas plataformas vieram para nos auxiliar também nessa nossa tarefa. Então, precisamente, olhar para o nosso material e saber que ele reflete uma possibilidade de reflexão, olhando para as nossas aulas e aprendendo a conhecer, aprendendo a se conectar, na medida do possível, que vamos analisar os temas e pertencimento de disparador de ideia no material digital, que é editável. Eu gosto de lembrar sempre dessa nossa liberdade de caminhar com esse aprendizado dessa modelagem digital. Então, olhando para o primeiro ano do médio, terceiro bimestre, eu vou ter aula um, 2 e 3 e 4, aonde justamente nós pertencemos uma análise sobre a questão da infância na tradição filosófica, olhar para a dimensão onde estão inseridos, né, os ambientes políticos, sociais e econômicos no Brasil e no mundo no contemporâneo, sobretudo com enfoque sobre as culturas juvenis e em pensar que essas culturas juvenis nos acompanham numa periodização, numa agregação de valores, numa leitura e releitura a todo tempo, o tempo todo, com as influências do contemporâneo. Vamos lembrar que na filosofia nós temos alguns gigantes que vão nos ajudar a pensar o contemporâneo para poder apresentar Jean-François Lyotard, Deleuze, Foucault, Bauman, né, o nosso polonês radicado em Leeds, na Inglaterra, nos nossos, as nossas honras, com o pesar de 2007 ter feito a passagem astral. Então, verificar que esse mundo da dimensão do próximo se conecta com o mundo da dimensão do processo histórico, filosófico, sociológico, geográfico das humanidades. E pensar, por assim dizer, essa conexão onde problematizar, né, essas fragilidades, esses questionamentos, essas nossas vulnerabilidades, passam por entender tudo aquilo que faz a conexão do eu com o todo e do todo com o eu, com as concepções de pensamento, com aqueles que pensam essa relação. Sobretudo quando entramos para a aula 5, né, para a aula 5 e aula 6, aonde a cultura propriamente dito, em relação ao contato com o Estado, nos traz uma percepção de verificar os ambientes na qual nós temos frequentados e tudo aquilo que nos traz como influência, tudo aquilo que também se reveste na indústria cultural, vamos lembrar aqui Adorno, né, Hockenheim,
e a Escola de Frankfurt, né, para nos subsidiar com essa possibilidade belíssima de falar também de que, apesar das influências, a autonomia do indivíduo de fazer a leitura e de poder compreender as esferas de poder que dominam esse processo do cultural, que ficou denominado de indústria cultural. Então, entendendo que essa aula 6 e a aula 7, nós já vamos rumar para uma condição de que o Estado e essa autonomia do indivíduo perante o Estado, e o Estado na obrigação, como garantidor da autonomia do indivíduo, verificar que essas possibilidades ocorreram no tempo e no espaço, quando alguns pensadores nos inseriram para poder tratar do contratualismo. Era permitido que não tivesse, que o medo ou o temor de que a guerra contra todos, de todo contra todos, tivesse a possibilidade de alguém ser mediador, alguém na inteligência e na sabedoria, um soberano, que pudesse alicerçar e consultar aqueles que são governados por uma certa territorialidade e se tratar daquela questão do contratualismo e os pensadores que se relacionaram com os contratos, né? Hobbes, Rousseau, Montesquieu, todos eles que nos trouxeram aí, nessa época, nesse mundo que precisa de saber de que o poder, sem poder, a guerra total, né? E com poder, o contrato, né? Para poder existir a relação do Estado e do indivíduo. Olhar que esses pensadores eles trabalham com análise e essas análises de que o contrato social pôde evoluir para uma condição de alicerçar um poder do que está no contemporâneo, mas que há a linkagem na Grécia Antiga, a democracia, né? Olhar para a aula 8 e a aula 9 e espelhar um Estado organizado a partir de concepções que a democracia, essa consulta do todo, aonde o todo, na sua maioria, no melhor entendimento dos debates das ideias e das suas possibilidades, puderam nos fazer pensar aquilo que nós temos como organização social do tempo do ontem para o tempo do hoje. Verificar, sobretudo, que nós, como disparador de ideias, olhando para o material digital, a nossa provocação do pensar e do agir nos faz pesquisador, né? Não há aqui um fechamento, um estanque e sempre um disparador de ideia para poder pensar o que nós temos de Estado constituído do hoje, né, em relação aos espaços, à sua organização e à sua movimentação, e, sobretudo, na aula 9, constituir aquilo que é primordial na evolução do homem, os direitos humanos, né? E aqui paro, como grande contribuição, eu estudo um pouco Foucault. Foucault ele vai, em algum momento, nos convidar, junho de 1981, a fazer em Genebra um pensamento e a leitura do documento contra a questão da pirataria mundial, mas, sobretudo, focado de que contra os governantes e os governadores, direitos humanos, para que todos nós pudéssemos estabelecer a ajuda humanitária, de saber que esses estados possuem representação e possuem, sim, a delimitação do seu poder no bem-estar do todo e dos outros, porque senão a primazia do mais forte venceria e o caos se instalaria. Foucault está falando, sobretudo, aqui dos navios de ajuda humanitária que estiveram aí a serviço a Europa e Ásia de resgatar aqueles migrantes que estavam em conflito, tanto no leste europeu quanto em algum momento no Mar da China. Então, olhando para essas possibilidades e olhar para, sobretudo, o que Foucault está chamando a atenção, sobretudo as responsabilizações do contemporâneo em relação a esses direitos humanos. Quem somos nós que constituímos os deveres e direitos de um Estado de garantidor do bem-estar, de educação, de emprego, de moradia, de saúde, o Estado sendo esse garantidor do todo, como pode esse Estado avançar sobre o outro e não entender que o outro também possui um Estado e também precisa do debate para poder evoluir e estar em contato. Para isso, Foucault está propondo essa modulagem de debate dos direitos humanos
para que todos nós, governados e governantes, pusemos na democracia, nessa relação de pensamento e combate, para a excelência da relação de que o conhecimento humano evolui e de que evoluindo o conhecimento humano nos vai permitir uma vida não mais facilitada, mas uma vida de soberania no entendimento da inteligência e da facilitação dessa sabedoria para que as nossas vidas elas continuem a sobrevida, né? Então, é importante apresentar, né? Aula 10, 11 e 12, eu estou fazendo conexões de aula, porque as temáticas dos conteúdos se parecem e a nossa exigência é a reflexão do que é o ético, né? O mais correto possível de princípio que eu sou, busco o mais correto de princípio que é o outro, mas eu também tenho que entender que o outro também está no eu. Então, a exigência do homem do moderno é estudar Aristóteles, da eudaimonia, o que é o virtuoso, e o que não está no virtuoso está no vicioso. Então, perceber das desvirtudes do contemporâneo, o quanto de que acontece, os descaminhos em relação às verbas públicas, as mazelas em relação aos marginalizados socialmente falando, a fome é o império em muitos dos países mundiais que não possuem uma estabilidade porque se encontra também em guerras, aquela população de imigrantes que hoje constitui mais uma nação, que saem todo dia a pé, sobre carroça, ou sobre rodagem de estradas, ou até navegando sem saber para onde vai, para onde chega, constitui um pensamento para o estado do contemporâneo, para onde vai governantes e nós os governados. Sabiamente, Foucault, em Genebra, está chamando essa situação. Então, a nossa exigência, né, moral de trabalhar o contemporâneo sobre esses pilares, a aula 11 traz a relação sobre a implicação desses direitos humanos naquilo que hoje se estende para a gente combater todo e qualquer tipo de preconceito. Combater a discriminação racial, combater a discriminação sobre as liberdades sexuais, sobre as liberdades de gênero, sobre a questão sobre o capacitismo, nos chamar a atenção desse letramento crítico que nós precisamos rever conceitos, conteúdos do pensamento antes da sua verbalização. O que é fantástico. Até aqui, entender dessa apresentação dessa Constituição dos Direitos Humanos, né, para que na aula 12 nós possamos, para 12 e 13, olhar como que essa coisa, que essa relação do pensar e do agir do tempo, da filosofia sobre o Estado moderno e sobre o homem moderno, trabalhar essa relação com os regimes políticos em relação às suas possibilidades, às suas estabilidades e o quanto que eles se alicerçam na moralidade, muitas das vezes sem nenhuma exigência da moral, o fundamento de se praticar aquilo que é o princípio, a moralidade no exercício daquilo do que é correto, para existir o costume. Então, observar essas relações e saber que há um desafio em relação a tudo aquilo que não compete na nossa possibilidade de não entender aquilo que vamos debater em relação aos desafios da ética no contemporâneo, naquilo que mais nós precisamos entender, por exemplo, como bioético. Procurar, sim, né, a ética da vida, sobretudo debater a existência da vida com o procedimento ético em relação a isso, na vida e na sobrevida. A questão da tecnologia sobre a sobrevivência ou não vivência. Quem é o determinante para essa situação? Então, são desafios que nós vamos perceber do contemporâneo, mas que nos alicerces da aula 14, aula 15 e 16, nós possamos pegar com que esse mundo, que começa uma era global, total, lá meados do século passado, 1990, olhar para que esse mundo aonde as transnacionais, as multis, as super, né, que não tem mais fronteiras para se fazer dinheiro a todo tempo, o tempo todo, elas implicam no modo de viver ou no modo de morrer, como diz Foucault, a biopolítica, no fazer morrer para sobreviver, o que o capitalismo trouxe para as nossas relações das nossas vidas, numa dinâmica de que a produção total implica, em algum momento, na periferia de que alguns se encontram escravizados
pelos detentores de mais poder, o que produz mais fome, o que produz mais populações migrantes, o que produz mais situações de populações sem educação, sanitarismo público, sem emprego, que dirá a lazer. A coisa fantástica nas nossas vidas, exigência do Estado moderno. Então, esse estado de bem-estar, ele precisa ser repensado e reutilizado do ponto de vista das nossas sabedorias para trabalhar, né, a ética na responsabilidade, a responsabilização das estruturas em cada grupo, em cada sociedade, nessa condição de que todos somos e estamos num regime onde uma produção nos é dada a venda de uma mercadoria para satisfação do nosso benefício na sobrevivência. Mas, ao tempo todo, essa sobrevivência não pode estar ligado à morte ou não pode estar ligado a tomar do outro aquilo que lhe é por direito. Precisamos debater e pensar. A filosofia é tão fantástica que no primeiro do médio está chamando essa responsabilidade de trabalhar. E trabalhar esses temas, fundamentalmente, é trabalhar também e pensar os desafios ambientais do contemporâneo, né? Ou seja, a preservação desse planeta, que muitas das vezes diz e grita em relação a todas as mazelas de que florestas são derrubadas, queimadas são praticadas, rios são poluídos por mercúrio, para justamente se juntar um poder aquisitivo que dá na extração desses recursos que estão na natureza e que se alicerçam a vida de poucos, 1 a 3% da população mundial mais rica detém toda a riqueza que os outros 97%. Precisamos se ater a esses pensamentos. Então, eu fecho aqui a minha reflexão, na minha humilde sugestão, da gente poder pensar, né, o primeiro do médio no terceiro bimestre. Então, olhar então para essa coisa muito importante que nós estamos fazendo, que é iniciar a produção de um pensamento, de um debate, enquanto nós, educadores, nós, pesquisadores, estamos problematizando aqui o terceiro bimestre e olhar agora, praticamente, segundo ensino médio, né? Terceiro bimestre, olhar para o pensamento crítico, para o Estado democrático e a cidadania por direito, a condição de que a ação do cidadão sobre a responsabilização e sobre o ato de estar praticando aquela relação sobre o seu poder de escolha é o que fundamental vai nas 5 primeiras aulas no tomar a nossa atenção. Provavelmente, e nós vamos continuar na linkagem desses pensamentos, olhar das 5 até a 8, qual é o compromisso em relação à perspectiva desse estado de progresso e muitas das vezes o estado de produção para o estado de consumo. O estado da reflexão do impacto em relação a competências e habilidades que as gerações do presente para a geração do ontem, para a geração do futuro. Olhar, muitas das vezes, que depois nós vamos ter, né, aula 9, 10 e 11, a relação de pensar a vivência, sobrevivência planetária, né, a Gaia, a Pachamama, né? Sobretudo olhar depois, ao final desse momento, aula 12, o que nós podemos ter de alternativa e com um pensamento desse desenvolvimento sustentável, onde é capaz de recuperarmos, onde é capaz de preservarmos sociedades primitivas com cidadania, sociedades primitivas com parcerias éticas sustentáveis de desenvolvimento sustentável, né? Pensar depois, da aula 13 ao final, o mundo do trabalho e os estágios que nós possuímos em relação ao capital. Olhar para essa relação que muito chama atenção, da desigualdade social, da quebra dos contratos, eu estou falando aqui dos contratos sociais, né, e da condição de que o humano se pratica numa relação de mercantilidade a todo tempo, o tempo todo, e, por sinal, provoca a exclusão social, a marginalidade social e todas as mazelas que temos quando não encontramos alimento, educação, saúde, sanitarismo público, que dirá a lazer. Então, olhar precisamente, então, né, repensando e repensando, né? Novamente, iniciando o meu caminhar em relação aos conteúdos, em relação às competências e habilidades que vamos para o segundo de filosofia. Precisamente, né, aquela linkagem inicial de aula 1 a 4, olhar
para a apresentação da política do demos, né? A política que surge da escolha, a política que surge através da partilha e da respeitabilidade do todo, da exigência de um Estado que se permite identificar e construir uma sociedade que, de conjunto, vai obter uma responsabilização a partir do momento da escolha. Então, analisar as características socioeconômicas, Brasil e mundo, e pensar como isso se dá na proporção de tempo, como essa sociedade evolui e das suas responsabilidades para a sua evolução. Sabiamente poder pensar em que essas características que nós temos aqui, em relação a olhar os mapas Brasil e do mundo e verificar aonde estão os conflitos mundiais, aonde está a fome, a mortalidade infantil, aonde está o sanitarismo público, aonde está a educação. Eu estou dizendo aqui na carência, na falta, para a gente identificar, sobretudo, aquele mundo que vive muito bem, obrigado, mas que faz daqueles outros tantos um mundo de famigerados. Então, perceber que nessa linkagem, uma razão instrumental e um pensamento do progresso contínuo, o que nos leva a compreender esse socioeconômico, esse socioambiental, das cadeias produtivas que nos levaram até no hoje. E, sobretudo, criticamente pensar a capacidade do homem sobre a condição de se explorar os recursos de atividades por extensões até esgotamento do solo para poder beneficiar uma agropecuária de grandes produções, de imensas produções, a respeitabilidade disso, do modo de sobreviver e viver daquele que está no local e no global, e o compromisso com a sustentabilidade, né? Olhar para esses impactos dessa razão instrumental e olhar para as práticas sustentáveis como que uma condição de claro e escuro, onde nós possamos observar e propor um debate, propor uma pesquisa, propor, sim, um pensamento sobre uma reflexão daquilo que nós estamos chamando. Então, nós vamos ter depois, né, dessa linkagem da aula 6 até a aula 9, sobretudo quando fala dessa razão instrumental, para chegarmos na aula 10, sobre aquilo que é o dever ser de princípio em relação ao desenvolvimento sustentável, como eu tratava agora há pouco, de respeitar todos aqueles que estão no local, para justamente tratar todos os locais como globais. E aí entender que tudo aquilo que eu faço de correto, virtuoso, me leva também de contato àquele que possui virtude e aquele que possui o ético, para justamente nesse relacionamento saber que é um enfrentamento daquele que está no particular, daquele que está no todo. Justamente porque essa possibilidade, hoje, com o mundo digital, impõe que nós procuramos se alicerçar movimentos de encontros e conexões a partir de mesmas realidades, o que é muito fantástico. Então, olhar para a aula 11, que essas práticas cotidianas e as práticas sociais em relação às consequências do desenvolvimento sustentável, o quão fundamental nós somos. Então, já finalizando, né, da aula 12 até a aula 16, olhar para a sociedade de objetivos sustentáveis e caracterizar, mas, sobretudo, no contraponto em relação aos estágios do capitalismo e a sua repercussão em relação a esse extrativismo total, né? Perceber de que, em algum momento, há um esgotamento e que esse esgotamento levou, muitas das vezes, ao humano a uma precarização da sua vivência. E aí, sobretudo, perceber de que é possível de que nós, no sobreviver, é possível que nós, enquanto humanos, possamos conexão de um mundo do trabalho, de um mundo relacionado com essa relação dos direitos humanos, de um mundo relacionado em relação ao ético e de tudo aquilo que possa fazer na satisfação do eu e do todo na condição da sobrevivência. Então, o terceiro ano do segundo do médio traz essas considerações, o que é muito fantástico para a gente poder compreender e se alicerçar e se produzir, né? Sempre de conteúdo ao objetivo, a aplicabilidade desse conteúdo, né? Verificar o foco do conteúdo, observar que as plataformas que vão nos auxiliar para a linkagem das nossas tarefas, para a questão do prepara, dos simulados, observar que esse terceiro estágio, né, do nosso corrente ano, do terceiro bimestre, eu estou dizendo,
do segundo semestre, o quão fantástico podemos produzir para ir ao encontro da aprendizagem significativa. Eu me encerro aqui a minha fala, agradecendo muito a oportunidade de todos, todas e todos, para justamente nós estarmos com mais oportunidade desse prazer imenso que é apresentar, debater e pensar, né? É a minha oportunidade aqui. Muita gratidão, saúde a todos, um grande beijo, até lá.